Seria um pouco longa a história, mas vamos tentar abreviar, né? Ela começa, na verdade, desde a adolescência, com um trabalho que eu desenvolvia com o Pastoral da Juventude. A partir dessa relação com o segmento progressista da Igreja Católica, ligado à ideia da teologia da libertação, eu descubro essa perspectiva de atuação popular, de uma atuação mais ligada a essa perspectiva do protagonismo. Quer dizer, isso me provoca não só a vontade de fazer psicologia, como também me aproxima de um outro grupo chamado Movimento de Meninos e Meninas de Rua, aqui no estado de Goiás. Então, minha trajetória começa aí. Nesse período em que eu venho fazer faculdade aqui em Goiânia, quer dizer, apesar de ter nascido em Goiânia, eu andei pelo interior do estado e retorno para fazer faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer o movimento e nisso de trabalhar num projeto chamado Invertendo a Rota, um projeto de pesquisação voltado a profissionais do sexo. Então, trabalhava com enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no estado de Goiás, mas que também desenvolvia um trabalho de educação social muito bacana, com todo o segmento ligado aí às profissionais, enfim, esse acompanhamento. A partir desse momento eu começo a me tornar, de fato, um educador social, como também um psicólogo social nesse processo. Bom, a partir do movimento e dessa experiência, eu fui trabalhar formalmente como educador social. Nessa condição de educador social, eu tive por 4 anos trabalhando numa equipe de educação social nas madrugadas de Goiânia, período na verdade, noite e madrugada, das 7 da noite às 7 da manhã. E nesses 4 anos, apesar de que o foco da atuação era crianças e adolescentes em situação de rua, não é possível dissociar todo o ambiente da rua e todo o conjunto da população que está em situação de rua, né? Bom, enfim, nessas madrugadas todas, riquíssimas madrugadas, o contato com muita gente que habita nesse espaço da rua. Essas questões passaram a dialogar com a minha vida, com o meu cotidiano de maneira mais profunda, pela militância no movimento social, no movimento de Meninos e Meninas de Rua, pela atuação como educador social, pela formação como psicólogo social que ainda estava em curso. E eu tive a oportunidade nessa época de assumir a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui de Goiânia. Período muito difícil para a política de assistência social, como se todos não vem sendo ao longo do tempo, né? Mas nesse momento nós tivemos o fechamento dessa instituição em que eu trabalhei por 4 anos, a Sociedade Cidadão 2000, que era uma referência de abordagem, a trabalho de acompanhamento de educação social e também acompanhamento preventivo com crianças e adolescentes. E a partir desse fechamento a gente teve a retirada das equipes de abordagem, quer dizer, reduziu significativamente o trabalho de abordagem social nas ruas e foi cerca de 8 milhões de reais retirados da política de assistência social com o fechamento dessa instituição, porque o orçamento da instituição ele deixou de ser aplicado na política de assistência. E aí imagine, né? Um conjunto de serviços dedicados especialmente à população em situação de rua que já não funcionava de maneira adequada, piorou ainda mais. Houve muito embate em torno disso e a partir disso, entendendo que os equipamentos da política dialogavam também com a população adulta, eu começo a ter um contato mais intenso, mais efetivo também com a discussão sobre a política de assistência para a população em situação de rua, também a população adulta. Tive contato com a pastoral de rua nesse período, inclusive a pastoral nacional, e pouco tempo depois fui coordenar um centro de referência em direitos humanos numa instituição que eu já trabalhava há algum tempo também, chamada Casa da Juventude, uma instituição ligada aos jesuítas, e nós executamos um financiamento do governo federal via, na época, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para a execução de um centro de referência. A pauta da ausência de serviços para a população em situação de rua, da precariedade da política de assistência social, que se expressava de maneira mais intensa na realidade vivida pela população em situação de rua, levou alguns outros atores a se arvorarem, a assumir a responsabilidade que era da política de assistência. E um desses atores, que em Goiás vem inclusive assumindo até a educação, temos dezenas de escolas militares, né?
também a Polícia Militar, o segmento de segurança pública, avança contra a população em situação de rua como justificativa da ausência do serviço da política de assistência. Essa situação, houveram várias provocações ao Centro de Referência em Direitos Humanos. A gente teve concomitante a isso também o acirramento da letalidade da população em situação de rua. Então a gente começa a ter uma ampliação do número de homicídios de pessoas em situação de rua e toda uma cobrança a partir da experiência que estava no início aqui em Goiânia do consultório na rua, na época consultório de rua, que esses profissionais da saúde que passaram a ter um contato mais intenso com a população em situação de rua se incomodaram profundamente com as situações de violência, de encontrar pessoas torturadas, com ossos quebrados, com balas alojadas, frutos de ação policial, e começaram a denunciar essas violências, né? Isso provoca a ampliação do olhar, inclusive a ampliação do olhar da imprensa, que passa a contabilizar as pessoas em situação de rua que foram assassinadas, né? Em meio a todo esse fervor, toda essa confusão, um processo de federalização de crimes cometidos por agentes de segurança pública aqui no estado de Goiás, que é o incidente de deslocamento de competência número 3, do qual a minha instituição também fazia parte, o próprio Centro de Referência se dá nesse espaço. A gente tem um envolvimento profundo com a pauta da população em situação de rua e da violência contra a população em situação de rua, né? Por conta dessa cobertura de imprensa, a gente consegue fazer um debate mais intenso sobre a letalidade. Isso ganha a pauta nacional e subsidia inclusive o deslocamento de competência, onde a gente teve a federalização de crimes aqui em Goiás. Infelizmente, o processo de federalização não alcançou os crimes cometidos contra as pessoas em situação de rua, mas gera toda uma mudança, ou pelo menos a sinalização de uma mudança no panorama de acompanhamento, de investigação, de diálogo sobre a letalidade e a violência contra a população em situação de rua. Então eu tive a oportunidade de caminhar por todas essas confusões, ora como educador social, ora como militante do movimento de meninos e meninas de rua, ora no debate da política de assistência e, por fim, como coordenador de um centro de referência em direitos humanos que acompanhava, junto com outras instituições, tanto do segmento justiça quanto da sociedade civil, as informações, as investigações, inclusive presenciado alguns julgamentos, inclusive de assassinatos de pessoas em situação de rua. Quer dizer, esse é o meu contato, a minha interação no momento. Eu estou na coordenação do Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de Rua, mantenho essa condição de militância na pauta da política de assistência, dos direitos humanos, das lógicas de protagonismo e controle social de políticas públicas. Atualmente, como eu me divido nessa pauta de população adulta e de crianças e adolescentes, atualmente eu estou também na presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, e entendo que essas lutas todas se conectam numa perspectiva do próprio processo democrático, quer dizer, dizer do direito à participação, dizer da equidade, e dizer de uma lógica de protagonismo é dizer de um processo democrático necessário e urgente para nós, e que nos atravessa enquanto movimento social, enquanto sujeitos, enquanto profissionais que estamos aí construindo uma pauta de protagonismo para o mundo inteiro, sejam crianças, adolescentes, adultos em situação de rua, em situação de risco, né? Esse é o nosso desafio, essa tem sido a minha luta e militância aqui no estado de Goiás, na região centro-oeste e algumas esferas nacionais também.